Oi, meu nome é Giovana. Recentemente fui aprovada no exame 37 da OAB e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como foi minha preparação para a primeira fase sem seguir nenhum cursinho ou cronograma. Antes de começar, eu já peço que vocês se inscrevam aqui no canal, dê um like neste vídeo, isso é muito importante para mim. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, eu vejo todos e respondo todos. E também estou sempre presente lá no Instagram, lá eu compartilhei toda a minha preparação para a primeira fase da OAB, como também compartilhei a minha preparação para a segunda fase da OAB. Estou sempre presente respondendo os directs. Então é só seguir aqui, é Fases de uma Estudante. O primeiro ponto a ser analisado antes de iniciar os estudos para a primeira fase da OAB é saber em qual nível você está. Como assim? Você precisa analisar se você ainda está na faculdade, se você é recém-formado ou se já tem muito tempo que você se formou. Por quê? Porque se você está ali na faculdade ou é recém-formado, você ainda está por dentro de todas as atualizações, de como está funcionando o processo, o direito em si. Agora, se você já tem uma bagagem longa entre a sua formação e o momento de agora que você decidiu estudar para a OAB, às vezes é sim interessante você procurar ali um curso extensivo, seja online, seja presencial, porque se formos analisar, o direito está em constante atualização. Então, dependendo do nível que você estiver, da fase que você estiver, o mais aconselhável é sim que você faça ali um estudo extensivo, acompanhado de um curso. Então vamos lá. Para aquelas pessoas que estão na faculdade ou então é recém-formado, eu vou explicar aqui como foi a minha preparação e o que funcionou para mim. Basicamente, o meu método de estudos para a primeira fase da OAB foi por meio de questões e lei seca. Foi o que me garantiu a aprovação na primeira fase 2 vezes, inclusive. Vamos lá. O primeiro ponto é analisar a prova. A prova da OAB ela tem 80 questões, então se você puder, pegue ela, imprima ou então olhe no seu celular, no computador, o que for, e analise quantas questões é cobrada por cada matéria. Eu não sei como vai funcionar a questão do exame 38, que foram adicionadas novas matérias, mas basicamente as matérias que possuem um índice maior de questões é ética, com 8 questões. Ética você não pode deixar de estudar jamais. Trabalho e processo do trabalho, penal e processo penal, constitucional, administrativo, civil, processo civil, tributário, empresarial. Essas são as matérias, digamos, principais, que você precisa ter um foco principal. Inclusive, eu fiz isso, eu não estudei todas as matérias da OAB. Eu centralizei ali as principais matérias e foquei somente nelas. As outras matérias eu via somente em dia de simulado. Depois de você escolher as matérias, que são ali as principais matérias, normalmente fica em torno de 12 matérias, 12, 13 matérias, você vai analisar a sua rotina de estudos. Foi o que eu fiz, né? Quanto tempo eu tenho para estudar? Comigo, gente, não funcionou estudar uma matéria por dia. Por quê? Minha primeira hora estudando essa matéria era sim bem produtiva. Depois, a atenção ia caindo, então o rendimento naquela matéria ela ia caindo. Então, por exemplo, se eu tinha 3 horas para estudar no dia, eu estudava 3 matérias. Eu não estudei por metas de questões, eu estudei por matéria. E dentro dessa hora que eu reservava para as matérias, eu ia distribuindo ali as questões, né? Já já eu explico para vocês como que funcionava. Mas é basicamente isso. Suponhamos aqui que você tenha 3 horas para estudar, você vai escolher ali 3 matérias. Outro ponto importante que eu fiz e que funcionou muito, escolher matérias totalmente diferentes. Por exemplo, se você tem ali 3 horas para estudar, você coloca processo civil, processo penal e processo do trabalho, seu cérebro vai dar uma bugada, né, digamos. Então, o que eu aconselho? Se você tem mais de 1 hora por dia para estudar e você vai estudar mais de uma matéria, lembrando que isso foi o que eu fiz e que funcionou para mim, selecione matérias de áreas diferentes. Então, se você colocar processo penal, trabalho e ética, beleza, seu cérebro vai, em cada hora de estudos para essas matérias, seu cérebro vai renovar e vai ver, é algo novo. Então, o primeiro ponto que você tem a fazer é isso, distribuir os dias da semana que você vai estudar, se é de segunda a sexta, segunda a sábado, domingo a domingo,
e os horários que você de fato terá para estudar. Não tente colocar ali uma quantidade absurda, sabendo que a sua rotina não te permite isso, entendeu? Por exemplo, chegou um momento que eu tinha só 2 horas do dia para estudar. Então você precisa ser realista com essa rotina. Então, ok. Fiz a distribuição, eu tenho 3 horas para estudar de segunda a sexta-feira. Você vai pegar as principais matérias da OAB que você separou, que é o quê? São as matérias do direito geral, né? Direito penal, processo civil, processo civil, trabalho, processo do trabalho, administrativo, constitucional, tributário, empresarial, ética. Se eu estiver esquecendo aqui alguma, depois eu deixo na legenda. E vai fazer a distribuição dessas matérias nessas 3 horas diárias que você tem para estudar. Lembrando da alternância entre as matérias, não coloque matérias muito semelhantes. Isso confunde o cérebro da gente. Ok, você fez a distribuição. Quais materiais eu vou usar? Eu vou explicar aqui para vocês o que eu usei. Como a minha forma de estudar para a OAB, para a primeira fase da OAB, foi por questões, eu investi nesse livro aqui de 5.000 questões. Esse livro, ele é maravilhoso, ele já vem com as questões comentadas, então você consegue ali resolver as questões e logo em seguida ler o comentário. A minha dica é: ponha post-it embaixo de cada questão, tampando o gabarito. Você faz isso em todas as questões da primeira página e vai respondendo, e conforme você vai respondendo e tirando para olhar o gabarito, você passa para a próxima, porque infelizmente a gente consegue ver nitidamente o gabarito. Então, este aqui foi o livro que eu usei de questões para estudar. Também usei o site do Que Concursos. O site do Que Concurso eu filtrava ali as questões da OAB e conseguia resolver por lá. Os comentários você tem que ter ali um certo cuidado, porque os comentários são de outros alunos, então às vezes pode ter ali um comentário equivocado. Mas se você for estudar pelo site do Que Concursos, leia o comentário, mas sempre procure a lei seca. A lei seca é chave de ouro. Segundo, usei este livro aqui de mapas mentais. Ele é bem completo, tem todas as matérias, eu selecionei as principais matérias. Confesso que não usei muito. Por quê? Porque eu gostei mais dos mapas da Lulu, que também são mapas mentais, porém são mapas mais completos. Eu me adaptei melhor com ele. A única desvantagem dos mapas da Lulu é que ele não tem todas as matérias da primeira fase da OAB. Por exemplo, não vai ter ética, não vai ter trabalho, não vai ter processo do trabalho. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui estão os mapas da Lulu. Eu estudava aqui pelo tablet mesmo, fazia as minhas anotações. Então, assim, eu foquei mais nos mapas da Lulu do que no livro de mapas mentais, porque eu achava os mapas melhores. Inclusive, nós temos cupom de desconto, Fases de uma Estudante, vou deixar aqui na descrição. Mas a desvantagem é essa, que não tem mapas de todas as matérias para a primeira fase da OAB. E o terceiro ponto era lei seca. Lei seca, você pode usar o Vademecum, você pode imprimir mesmo, ir lá no Google pesquisar Código Civil e imprimir ele, ou então aqueles cadernos de lei seca. Mas é importante você ter ele físico, sabe? De uma forma que você vai conseguir fazer anotações. Ou então baixar ele em PDF e usar e fazer anotações por meio de aplicativo, seja tablet, seja notebook. Na descrição eu vou deixar os aplicativos que eu usava para fazer alterações em PDFs, tanto em tablet quanto no notebook, para vocês. Então vamos lá. Os 3 principais materiais que eu usei que funcionou para mim foram esses, né? Livro de questões ou site de questões, ambos funcionam da mesma forma. Mapas mentais. Eu usei um pouquinho do livro que eu mostrei para vocês, mas eu gostei mais dos mapas da Lulu, mas tinha a desvantagem de não ter todos os mapas, então eu não tinha acesso aos mapas de ética e trabalho e processo do trabalho. Esses dois eu confesso que eu não estudei muito pelo livro, porque o livro eu não achei os mapas tão bons. Então, ética e processo e trabalho eu estudei literalmente pela lei seca. E a lei seca. Lembrando que a lei seca você pode usar o seu Vademecum, você pode baixar no seu notebook, no seu computador, no seu notebook, fazer alterações ali pelo aplicativo. Eu vou deixar aqui na descrição um aplicativo que vocês conseguem fazer tudo, grifar, anotar, ou pelo tablet, que também é da mesma forma. Agora, como é que eu estudei, né? Como que eu juntava isso tudo e estudava? Dentro daquela hora que eu reservava para estudar determinada matéria, então eu vou usar aqui como exemplo o direito penal,
eu começava a resolver questões, mas eu não colocava metas de questões a serem resolvidas. Por quê? Porque quando você coloca ali meta, o que você quer? Você quer cumprir a sua meta. E isso faz com que você acabe respondendo a questão de qualquer jeito só para conseguir responder todas. Então acontecia ali de em 1 hora de estudos eu responder somente 10, 15 questões. Mas por que só isso? Porque cada questão que eu respondia, não importa se eu errava ou se eu acertava, eu ia lá, lia o comentário, olhava qual era o assunto que se tratava e ia para a lei seca. O meu primeiro contato sempre era com a lei seca. Então eu ia na lei seca e já marcava ali, por exemplo, se caiu algo sobre crimes contra a vida, alguma questão sobre crimes contra a vida, eu procurava se tinha um artigo específico daquela questão, se tinha eu ia lá e marcava um X. Marcava um X no artigo. E lia o artigo, é claro. Se eu tivesse respondido a questão e tido uma certa dificuldade ali, mesmo lendo o artigo eu não conseguia entender muito bem o assunto, aí sim eu ia para o mapa mental, entendeu? Então acontecia de numa questão só, ao resolver uma questão, eu ficar ali 10, 15, 20 minutos só nela. Porque eu ia lá e eu analisava, sabe? Ah, eu acertei isso aqui, mas aonde é que isso aqui tá? Por que eu fazia isso? Porque se você vai marcando ali quais artigos que foram cobrados, qual era o artigo referente àquela questão, na hora de você ir revisar, você vai saber em quais pontos você precisa ter mais atenção, você precisa focar mais, porque é aquilo que cai mais. Entendeu? Então é assim, eu resolvi a questão, acertei, ok, agora eu vou para a lei seca e ver onde é que cobra esse assunto, porque assim, a primeira fase da OAB normalmente ela coloca ali um caso, só que nesse caso ele é tirado de um artigo, entendeu? Então eu já ia lá nesse artigo e marcava uma estrelinha. Se eu tinha dificuldade com aquele assunto, eu ia para o mapa mental, procurava a parte relacionada àquela matéria e lia o mapa mental. E fazia isso com tudo. Questões que eu acertei e questões que eu errei. As questões que eu errei, principalmente, eu ainda costumava, dependendo do caso, olhar alternativa por alternativa. Quando era aquelas alternativas que cada uma se tratava de um assunto diferente, eu ia lá na lei seca e marcava todos. Eu não marcava só o da alternativa correta. Por quê? Porque ele caiu, entendeu? Só porque ele não estava relacionado com o enunciado. Eu espero que vocês estejam entendendo. Então, é basicamente isso, meu estudo. Eu começava a estudar, hoje eu vou estudar direito penal. Comecei ali pelo crimes contra a vida. Vi que tem muitas questões sobre crimes contra a vida. Significa o quê? Significa que é um conteúdo que cai muito na OAB. Eu selecionei um tema ali, por exemplo, tanto aqui no livro, porque no livro ele tem o sumário, então você consegue encontrar ali, né, os temas, ou no site de questões, que é ainda mais fácil, você vai lá, você vai selecionar o assunto e você vai ver, mas só tem 3 questões desse assunto, considerando todas as provas da OAB que foram aplicadas. Então é um assunto que não vale a pena você se desgastar estudando ele, entendeu? Então era mais ou menos assim que eu conseguia direcionar quais assuntos selecionar para estudar. Normalmente eu ia pela ordem, sabe? Abria ali a lei seca e começava, por exemplo, em direito constitucional, começava ali pelos direitos fundamentais. Ia lá no livro, selecionava a parte de direitos fundamentais, ou então ia no site de questões e selecionava a parte de direitos fundamentais e começava a responder. Ia sair um monte de questões, entenderam? Então era basicamente assim que eu fazia. Eu não, como eu disse, meus estudos foi sem cursinho e também sem cronograma. Então era tendo essa atenção na hora de filtrar as questões que eu percebia quais eram os temas que eu precisava dar mais foco e quais eram os temas que eu poderia ali ignorar. Revisões. Gente, as revisões eram o seguinte: eu sentava para estudar direito penal hoje e começava ali por um tema. Aí eu fazia isso durante a semana toda, todas as vezes que eu tivesse que estudar direito penal. Na semana seguinte, eu selecionava todos os temas que eu já havia estudado do direito penal. Então eu fazia assim, eu ia intercalando, entendeu? Então, numa semana, em todas as matérias, eu ia avançando no assunto, e na semana seguinte eu revisava tudo que eu já havia estudado. Deu para entender como que funcionou? Então é o seguinte, semana 1, vou começar a estudar, fui ali, hoje vou estudar Direito Constitucional, começando ali pelos direitos fundamentais. Na quarta-feira, vou ter que estudar Direito Constitucional novamente e hoje eu vou estudar Direitos Políticos. Na semana que vem, eu vou revisar. Então, na hora que eu vou sentar para estudar direito constitucional, eu vou selecionar questões tanto de direitos fundamentais quanto de direitos políticos, é sempre cumulativo. E a revisão segue a mesma lógica: resolva a questão,
corrijo, olho o comentário, vou na lei seca, marco para mostrar que aquele assunto caiu. Tinham artigos, gente, que chegava a ter 20, 30 marcações, só para vocês terem noção. E se era algo que eu não estava entendendo de jeito nenhum, passava para a lei seca. Eu espero de coração que vocês estejam entendendo. Em relação aos simulados, faltando ali 40, 30 dias, eu estava fazendo de 15 em 15 dias. Mas na hora que faltou ali exatos 30 dias, toda semana eu tirava um dia para resolver o simulado. Aí sim, na hora de resolver o simulado, eu ligava o cronômetro, que é muito importante, e ia resolvendo tudo. Era hora de simular a prova. Então, resolvia tudo, todas as questões de todas as matérias, e no final ia fazer a mesma coisa, corrigir detalhadamente. Como que era essa correção detalhada? Eu estudei a semana inteira e sábado eu fiz o simulado. Na segunda-feira eu vou começar a seguir meu cronograma de estudos novamente. Então, por exemplo, na segunda-feira eu coloquei que eu vou estudar constitucional, penal e trabalho. Na hora de estudar constitucional, eu vou corrigir detalhadamente as questões de constitucional do simulado, seguindo a mesma lógica. Corrigi, fui na lei seca, olhei qual era o artigo referente àquela questão, marquei se era de simulado, então eu costumava colocar ali um S. Quando eu estava estudando de uma forma geral, eu só colocava um xizinho. Mas na hora que era uma questão que caiu no simulado, eu normalmente resolvia simulados de provas anteriores ou simulados inéditos que os cursinhos disponibilizavam gratuitamente, porque eles fazem isso, inclusive vale a pena vocês conferirem isso. Eu colocava um S para mostrar que aquele artigo ele caiu no simulado. E era a mesma lógica. Ia na lei seca, se tivesse ok, avançava. Se tivesse na dúvida, partia para o mapa mental. Era mais ou menos assim. Então, fui fazendo isso até chegar perto da prova. Chegando perto da prova, faltando 2 semanas para a prova, começou a revisão turbo do CIS, que aqui eu não tenho parceria, infelizmente. Mas o que eu fiz? Fui lá e assisti toda a revisão. Mas uma dica: eu não aconselho que vocês assistam a revisão ao vivo. Por quê? Porque você acaba ali perdendo um tempo, ainda mais quando a pessoa trabalha, estuda, vai para a faculdade, tem um tempo ali bem reduzido. Então, meu conselho é: a aula saiu hoje, assista amanhã de uma forma acelerada. Por quê? Porque você vai conseguir pular os intervalos, os papos de motivação, de propaganda, essas coisas, entendeu? Mas num acelerado que você entenda. Outra dica importantíssima: tem assuntos, por exemplo, as competências lá na Constituição. É um assunto muito difícil, né? Pelo menos eu acho. O que eu fazia? Eu ia nas transmissões anteriores que tiveram no YouTube de aulões relacionados a esse tema para a OAB, né? Sempre para a OAB. Então eu procurava um aulão que teve o mais recente possível, normalmente do exame anterior, olhava, verificava se não teve nenhuma atualização referente àquele assunto e assistia aquela aula. Isso é uma dica. Eu fiz isso, acredito que eu fiz isso umas 3 vezes e funcionou muito. A questão dos simulados, eu entrava nos sites dos CISC, Gran Cursos, OAB, Estratégia Concursos e baixava os simulados que eles disponibilizavam gratuitamente. Mas eu fazia isso para os simulados inéditos. Agora, para as provas anteriores, eu entrava no próprio site da FGV, OAB, e baixava ali a prova, sempre atenta às atualizações. Então, assim, gente, algo muito, muito valioso na hora de estudar por meio de questões. Fazer um estudo ativo. O que é um estudo ativo? É você circular as palavras-chave. A questão está ali pedindo a alternativa incorreta. Por favor, é muito triste quando a gente cai nessa, né? A gente não lê a palavra incorreta e olha assim, mas tá tudo certo. Então, você sempre tem que ter um estudo ativo, de sempre estar riscando a questão. Na hora de ler a lei seca da mesma forma, circular ali exceto, salvo, os prazos, é muito importante. Então, assim, eu espero de coração que vocês tenham entendido. Esse foi o meu método de estudos. Não tem um segredo. Caso eu não tenha transmitido bem a forma que eu estudei, é só deixarem as dúvidas aqui embaixo que eu vou tentar responder. Se puderem, deixem lá no Instagram. Lá no Instagram fica muito mais fácil para mim responder. E é isso.
questões, resolver a questão de uma forma mais detalhada possível. Você separa uma hora ali, eu aconselho uma hora no máximo, porque o cérebro, mais que isso, o cérebro começa a cansar. Você separa aquela uma hora e resolva o máximo de questões que você puder. Não aconselho que coloque ali uma meta, sabe? E resolveu a questão, olha por que que você acertou, aonde que está sendo cobrado isso. Se não estiver entendendo, procure um material de apoio. No meu caso, eu aconselho os mapas da Lulu. Caso não tenha, pode sim para o YouTube procurar um aulão do exame anterior, mas sempre atento às atualizações. E é isso, gente. Foi assim que eu estudei para a primeira fase da UAB e me garantiu a aprovação. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido transmitir isso para vocês. Vou deixar na descrição todos os materiais que eu usei, o site de questões que eu usei. O site de questões, inclusive, é muito bom. Nas 2 vezes que eu fiz a primeira fase que deu certo, uma, que foi a do exame 35, foi usando o livro de 5.000 questões, e a outra, que foi no exame 37, foi usando o site de questões. Funcionou perfeitamente, é até mais em conta assinar o site. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários qualquer dúvida ou lá no Instagram, vou deixar de novo aqui o arroba, e dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!